Boa noite. Queria, em primeiro lugar, agradecer à CPFL e ao curador do Café Filosófico por ter me convidado e também dizer como eu estou contente de estar aqui, um programa que eu já assisti várias vezes pela televisão. Então, é muito legal agora poder participar e eu espero que vocês gostem de ouvir falar sobre essa autora que atrai tanto, né? E tanta gente, parece que para sempre, desde sempre para sempre, que é a Clarice Lispector. Então, eu resolvi falar sobre um aspecto que eu considero muito importante, fundamental na obra dela, que é o estranhamento, e mais particularmente o estranhamento no livro A Legião Estrangeira. Mas vocês não se preocupem se vocês não tiverem lido A Legião Estrangeira, porque é um livro de contos, ou se vocês tiverem lido só um ou outro conto desse livro, acho que eu falando os nomes vocês provavelmente vão reconhecer vários deles, de já terem ouvido falar, ou mesmo de terem lido. Mas se vocês não tiverem lido, mesmo assim eu acho que vai dar para vocês compreenderem, porque em vários dos contos eu vou fazer uma pequena paráfrase, vou contar mais ou menos qual é a trama da história para vocês se sentirem bem familiares com as colocações que eu vou fazer, tá? Mas eu queria começar conversando com vocês sobre a noção de estranhamento, né? Porque o tema da minha fala é o estranhamento na Legião Estrangeira da Clarice Lispector. Bom, estranhamento, estranho, são palavras que a gente usa muito coloquialmente, muito cotidianamente, são palavras que fazem parte do nosso repertório mais diário, né? A gente sempre se refere a alguém que a gente não entende, né? Cujas atitudes a gente não considera normais, entre aspas, como estranho. Mas o que é estranho? Da onde vem a palavra estranho e a ideia de estranhamento, né? Por incrível que pareça, acho que muita gente não sabe disso, estranho tem a mesma etimologia do que a palavra extra, extra com X, né? Extra significa o quê? Fora. E estranho é exatamente isso, é aquele que é de fora, aquele que não pertence, o estrangeiro. Estrangeiro e estranho, na verdade, são palavras sinônimas. Tá? Estranho é aquele que não pertence a um grupo, não pertence a uma determinada comunidade, que se autodenominou grupo por alguma razão, por algum hábito comum que esse grupo compartilha. Então, quem não compartilha desse hábito que esse grupo mantém, é considerado estranho em relação àquele grupo. Então, ninguém é estranho em si mesmo, todo mundo é estranho em relação a alguma coisa, a algum hábito partilhado por uma determinada comunidade que estabeleceu esse hábito como determinante desse grupo. Então, o estranho é o de fora, o que não pertence. Por causa dessa ideia de não pertencimento, né, daquele que não pertence a um determinado grupo, é que com o tempo, com a história, foi evoluindo a noção de fora para aquele que é esquisito. Como hoje a gente concebe a ideia de estranho. A gente chama alguém de estranho ou alguma coisa de estranha quando a gente não entende, né, como ela funciona, quais são os hábitos dessa pessoa, qual é o comportamento dessa pessoa, quando a gente não consegue encaixar, né, o comportamento, as atitudes dessa pessoa, a gente diz que ela é estranha, com o mesmo sinônimo de esquisito. Mas vocês vão lembrar, por exemplo, que em vários lugares, atualmente acho que nem existe mais essa placa, mas antigamente, em vários prédios, condomínios, tinha uma placa na entrada da garagem dizendo proibida a entrada de estranhos. Né? Mas não são pessoas esquisitas que não podiam entrar no prédio, né? Porque senão ia aparecer uma pessoa de um jeito mais maluco, assim, ela não ia poder entrar no prédio, não. Mas a proibida entrada de estranhos são as pessoas que não pertencem àquele prédio, que não pertencem àquele condomínio.
Né? Então, é importante para a gente começar a pensar na obra da Clarice Lispector que a gente compreenda estranho e estranhamento como isso, como algo que é de fora, que não pertence a. E por isso, depois, por causa de um certo preconceito que os grupos sempre estabelecem com relação àquilo que é diferente deles, isso evoluiu para a noção de esquisito, maluco, né? Que não bate bem. Mas não é isso, não. Bom, alguém pode ser considerado estranho por um grupo, como eu disse, que partilha determinados hábitos, ou também pode se considerar estranho em relação a vários grupos ou a algum grupo. Né? Então, eu, por exemplo, quero pertencer a um grupo, mas o grupo não me reconhece como pertencente a ele. Considera que eu sou de fora. Então, digamos, na Europa a gente conhece muitos casos de xenofobia, né, de pessoas que são de um determinado país, de uma nacionalidade, e vêm imigrantes de outros lugares que querem pertencer àquele país, mas não são aceitos. Tá? Então, eles são considerados estranhos por um grupo X. Ou a própria pessoa pode se considerar estranha, se colocar como estranha. Ela pode até querer ser aceita por um determinado grupo, mas ainda assim se considerar estranha em relação àquele grupo. Não conseguir ser aceita, não conseguir se encaixar no grupo porque ela mesma se considera estranha. Bom, no caso da Clarice Lispector, eu posso dizer para vocês que ela sofria de ambas as coisas. Né? Tanto ela era considerada estranha pelos grupos por onde ela passou, com quem ela conviveu. Né? É muito comum pessoas que a conheceram, ou mesmo se vocês virem entrevistas, né, com a Clarice falando, que os outros, que a maioria das pessoas diga: não, ela é genial, ela é fantástica, ela é bárbara, a literatura dela é maravilhosa, mas ela é meio estranha. Né? Muita gente diz isso. Né? É uma das reações mais comuns às falas da Clarice é dizer isso. Nossa, ela é meio estranha. E também, quando se lê a obra da Clarice, a gente se apaixona, quer dizer, ela é meio assim radical, né? As pessoas ou amam a Clarice ou odeiam a Clarice, é difícil ter um meio termo em relação a ela. Que bom que a maioria das pessoas ama a Clarice, né? Eu, claro que sou apaixonada por ela, senão não estaria aqui falando sobre ela. Mas a obra dela também, mesmo por aqueles que gostam dela, também dizem, tem alguma coisa muito estranha ali, até um estranhamento fascinante. Porque o estranhamento, ele não só repele, ele também fascina. Aliás, por causa do fascínio que o estranhamento exerce, ele também gera repulsa, porque a gente, muitas vezes, rejeita aquilo que nos fascina. Né, pelo medo de que aquilo que nos fascina possa nos envolver excessivamente. A gente tem certo medo disso, né, desse envolvimento muito fatal, muito arrebatador. Então, essa reação à Clarice e à literatura dela como estranha é muito comum. E eu também posso dizer que ela mesma também se sentia muito estranha em relação a todos os mundos que ela habitou. Né? Ela foi mulher de diplomata, ela morou em vários países, ela veio da Ucrânia aos 2 anos de idade, foi para o Recife. Então, além de ser estranha, nesse sentido que eu estou querendo dizer para vocês, ela era principalmente uma estrangeira, né? E estranha e estrangeira são sinônimos, como eu já disse, e ela era uma estrangeira, a estrangeira fundamental. Né? E o livro sobre o qual a gente vai falar hoje chama-se justamente A Legião Estrangeira. Depois eu vou falar mais especificamente sobre a razão, a interpretação que eu dou a esse título, mas ela era uma estrangeira que se manteve estrangeira durante toda a vida, estrangeira no sentido fundamental da palavra, como se ela não pertencesse aos mundos que ela habitou. Né? Ela não conseguia se adequar aos lugares que ela habitava e às funções que ela exercia, e eu acho que isso explica, em grande parte, o tipo de literatura que ela produziu. Eu queria ler para vocês um poema que o João Cabral de Melo Neto, que era amigo da Clarice Lispector, escreveu
sobre ela, para vocês terem uma ideia dessa inadequação da pessoa Clarice Lispector em relação aos ambientes que ela frequentava e também depois falar um pouco dessa inadequação também na literatura que ela escreveu. Então, é um poema do João Cabral chamado Contam de Clarice Lispector. Um dia, Clarice Lispector intercambiava com amigos 10.000 anedotas de morte e do que tem de sério e circo. Nisso, chegam outros amigos vindos do último futebol, comentando o jogo, recontando-o, refazendo-o de gol a gol. Quando o futebol esmorece, abre a boca um silêncio enorme e ouve-se a voz de Clarice. Vamos voltar a falar na morte? É o tipo de diálogo, né, tipicamente clariciano, em que onde tem uma conversa normal, habitual sobre futebol, tem alguém que fala, não, futebol não, é muito estranho o futebol, vamos falar de morte, que é muito mais comum, muito mais normal. Ela virava as coisas do avesso, ela torcia a compreensão do real. E eu acabei de lembrar de uma outra anedota que contam sobre a Clarice, que uma vez pediram para ela, Clarice, por que você não escreve uma história normal, com começo, meio e fim, como todo mundo escreve? Ela disse, tá bom, eu vou tentar. Aí ela começa com aquele, né, início bem convencional. Era uma vez um pássaro, meu Deus. Tá? Então, foi isso que ela conseguiu fazer com o Era Uma Vez. Né? Ela não tinha esse repertório, esse cabedal que muita gente tem de conseguir falar uma frase com começo, meio e fim. Isso para ela era como se fosse um atentado contra a língua, essa normalidade, essa linearidade da língua. Então, continuando a falar sobre estranhamento, eu quero falar um pouco para vocês sobre o histórico da noção de estranhamento, que já é uma noção antiga na teoria da literatura. Então, no começo do século XX, houve um grupo de estudiosos da literatura na Rússia, chamados os formalistas russos. Talvez vocês já tenham ouvido falar de um ou outro desses teóricos, mas um deles, chamado Viktor Shklovsky, um nome bem complicado, escreveu um livro chamado A Arte como Procedimento, e nesse livro ele falou sobre um conceito que depois rendeu muito para o estudo da literatura, que foi muito polêmico também, chamado ostranienie, em russo, cuja tradução para o português é justamente estranhamento. E ele dizia que o estranhamento, o ostranienie, era um procedimento fundamental para a criação artística, que era um procedimento de singularização, né, de você singularizar, particularizar, individualizar determinado objeto, ou cena, ou pessoa. E a partir desse procedimento de particularização, de singularização, desfamiliarizar a compreensão que se tem dessa coisa, desse objeto, dessa cena, dessa pessoa. Então, é como eu tenho esse copo aqui. Né? Esse copo é um copo normal. E ele está com água normal. Mas se eu crio um texto, um quadro, sei lá, qualquer objeto artístico sobre esse copo, eu singularizo esse copo, ele passa a ser diferente de todos os outros copos que existem. E ao fazer isso, ao singularizar esse copo, eu desfamiliarizo o meu olhar sobre esse copo. De repente, eu olho para esse copo, como ele é único, como ele é singular, eu estranho esse copo. Eu falo, opa, o que é isso? Eu perco a familiaridade,
a automaticidade com que eu normalmente olho para esse copo ou com que eu nem olho para esse copo porque ele é tão normal que eu nem percebo a presença dele. Mas ao singularizar, ele se torna uma presença, ele aparece diante de mim como uma coisa única e eu estranho. Pela particularização, eu me desfamiliarizo dele. Eu o vejo como se eu estivesse vendo pela primeira vez. Tá? Isso também é um efeito de estranhamento que tem muito a ver com a Clarice Lispector. Ela tinha, nas obras dela, a capacidade de ver as coisas como uma criança, como se ela as estivesse vendo pela primeira vez. E ao fazer isso, ela faz com que nós também, leitores, consigamos ver aquelas coisas como pela primeira vez. Né? Mesmo as coisas, e principalmente as coisas às quais a gente já está habituado, que a gente nem percebe que existem, né? Portanto, a gente vive essas coisas automaticamente, né? Maquinalmente, digamos assim, roboticamente, a Clarice tem uma forma de criar um estranhamento em relação a essas coisas, de forma que a gente reconquiste o olhar inaugural, infantil sobre essas coisas. Como se a gente dissesse, ué, o que é isso que eu sempre vi, mas nunca vi de verdade? O que é essa palavra que eu sempre digo, mas nunca disse de verdade? E assim com todos os sentidos, e com o pensamento e com os sentimentos também. Então, o Shklovsky dizia isso, que é pelo processo de singularização que você cria uma desfamiliarização, uma desbanalização, né, uma desautomatização, e por causa disso você conquista esse estranhamento, que é, ao mesmo tempo, conseguir ver as coisas de fora, né, que é esse estar de fora, não pertencer, e também ver as coisas pela primeira vez. Imagine que vocês consigam, não sei se vocês moram aqui em Campinas, né, mas então Campinas para vocês é uma cidade super conhecida, todo mundo, né, nem percebe a cidade, porque vocês moram aqui, vocês usam a cidade para irem para os lugares onde vocês querem ir. Mas imaginem vocês adquirirem, em relação a Campinas, um olhar estrangeiro. Às vezes acontece isso, às vezes a gente consegue, né? Na própria cidade em que a gente mora, nos próprios lugares que a gente frequenta, de repente adquirir um olhar estrangeiro em relação a ele. É tão gostoso, né? O mesmo olhar que a gente tem quando a gente viaja para um lugar que a gente não conhece. Né? E daí você fala, nossa, olha, um café. Mas o que tem um café? Em todos os lugares tem café, mas é maravilhoso, como se não existissem cafés. Porque você está olhando pela primeira vez. Fala, olha que incrível, aquela moça, olha que incrível, aquele cachorro. Mas você está tão habituado a ver cachorros, mas é um cachorro visto por um olhar estrangeiro. E às vezes a gente consegue, pela singularização, pela desfamiliarização, também ver o nosso lugar como estrangeiro. Né? É adquirir, mudar alguma coisa na sintonia mental, na sintonia dos sentidos, para conseguir ver as coisas pela primeira vez. E a Clarice conseguia fazer isso, né? Na obra dela, e eu acho que tenho certeza de que isso tem muito a ver com esse olhar de fora, que tem a ver com essa percepção inaugural, infantil da realidade. Esse olhar inaugural, esse olhar estrangeiro, esse olhar de estranhamento em relação à realidade, em relação ao mundo, é também o olhar do espanto. Né, o próprio Platão, num dos diálogos dele mais conhecidos, chamado Teeteto, falava da origem da filosofia numa experiência de maravilhamento. Né, e muitos outros estudiosos poderiam acrescentar que essa também é a origem da poesia, a origem da arte e até da ciência. Né? Quando é que um filósofo se dispõe a filosofar? Ou quando é que um artista se dispõe a criar? Ou quando é que um cientista se dispõe a pensar sobre a realidade? Quando ele estranha a realidade, quando ele se espanta com a realidade. Né? E um filósofo pergunta, mas o que é a vida? Ou, para onde é que nós vamos? Será que Deus existe? Por que existe a morte? Qual é a origem do mundo?
Essas são as mesmas perguntas que os poetas também se fazem, também são as perguntas que as crianças fazem, né? Infelizmente, depois que a gente começa a virar adulto e precisa fazer as coisas certinhas, do jeito certo, na hora certa, no lugar certo, a gente para de fazer essas perguntas. A gente para de se espantar cada vez mais com a realidade. Mas daí surge uma Clarice Lispector que fala: não, peraí, essas perguntas ainda estão aí e a gente ainda não sabe responder e a gente precisa voltar a se espantar com essas coisas todas. Mas não só com essas coisas misteriosas que ninguém sabe responder, também com as coisas do dia a dia. Puxa vida, um copo. Se espantar com um copo. Né? Porque se vocês conseguirem olhar o copo de um outro ponto de vista, vocês vão ver como ele é espantoso e como tudo é espantoso. Né? O Modesto Carone, que é um escritor, um estudioso da obra do Kafka, de quem eu gosto muito, ele diz: o espantoso é que o espantoso não espanta mais. Né? As coisas que deveriam nos espantar já não nos espantam mais porque está tudo tão banalizado. Né? As coisas mais absurdas, a gente passa por elas como se elas não existissem. Mas tem outras coisas, isso acontece muito, aparece muito na obra da Clarice e também na obra do Guimarães Rosa, por exemplo. Tem outras coisas do dia a dia, as mais banais, que também, se nós pararmos para pensar e se nós adquirirmos esse olhar de espanto, também são espantosas. Tem um outro teórico que falou muito sobre a obra do Kafka e também falou sobre o estranhamento, chamado Gunther Anders. E ele diz o seguinte: a arte é um meio de sentir o devir do objeto. Aquilo que já se tornou não interessa à arte. Uma coisa já fechada, acabada, concluída, completa, né, decidida, não interessa ao olhar artístico. O que interessa são as coisas em estado de nascimento, em estado de transformação, em estado de tornar-se. Como se elas estivessem nascendo naquele momento. Como se as palavras estivessem acabando de nascer. Como se a gente estivesse vendo a linguagem brotar. E as coisas de que as palavras falam também brotando a partir do momento em que elas são pronunciadas. É isso que a Clarice faz, que é esse olhar infantil, inaugural em relação ao mundo e através do uso que ela faz das palavras. Que não são só as coisas que brotam pelas palavras que ela usa, mas as próprias palavras brotam a partir do uso que a Clarice faz delas. Depois, quando eu for falar para vocês sobre um dos contos do livro, A Legião Estrangeira, que é o ovo, vocês vão ver a capacidade de maravilhamento que a personagem do conto, o ovo e a galinha, tem em relação a um simples ovo. Tá? E se a gente parar para pensar, né, um ovo é a coisa mais espantosa que existe. Né? Como é possível que exista um ovo? Foi a Clarice que nos faz ver que um ovo é uma coisa espantosa, né? Uma coisa... Não é possível que exista um ovo, né? Mas ele existe. Bom, eu já falei um pouco para vocês sobre a estrangeiridade da Clarice, né? Não é só o estranhamento, é também a estrangeiridade, que ela era estrangeira e ela permaneceu para sempre uma estrangeira, não só em termos de nacionalidade, mas em termos de atitude, de comportamento e da obra dela. É uma obra que mantém esse núcleo de estrangeiridade. Ela nunca, e tomara que isso nunca aconteça, ela não pertence. Não é uma obra que pertence. Tá? Que bom que ela pertence à história da nossa literatura já, mas mesmo assim ela não pertence. Não é uma obra que você fala, que coisa mais normal, né? Que fácil de ler. Não é, ela nunca é. Ela sempre mantém esse lugar extra, fora, esse lugar fora do lugar.
E uma coisa que se fala muito sobre a obra da Clarice, não sei se vocês já ouviram falar desse conceito, é a epifania. Não sei, isso, muitos professores que falam sobre a Clarice, muitos textos que estudam a obra da Clarice, falam sobre epifania. Né? E o que é a epifania? A epifania, ela vem, é uma palavra que vem da tradição grega, depois ela passa pela tradição cristã, e ela significa, tanto na Grécia Antiga como no cristianismo, revelação. Só que a literatura, a partir do James Joyce, se apropriou desse conceito de revelação religiosa e passou a conceber a epifania como uma revelação banal, uma revelação cotidiana, que é uma transformação pela qual alguém passa desencadeada por uma coisa banal, por uma coisa súbita, repentina e coloquial, sem nenhuma importância aparente. Né? E esse efeito de epifania, ele é individual, ele não é coletivo. Então, a mesma coisa que para mim pode gerar uma epifania, para você pode não gerar. Né? Então, voltando ao exemplo do copo, dependendo do estado em que eu me encontro, do lugar em que eu me encontro, do momento em que eu me encontro, esse copo pode gerar no meu comportamento uma revelação, uma transformação que eu não podia prever. Né? Sei lá, olhando como o Proust comendo a Madeleine rememora toda a infância dele, e ele não podia esperar que, ao morder aquela Madeleine, toda a infância dele sobreviesse, né, ao presente dele. A mesma coisa pode acontecer comigo agora quando eu sentir o gosto dessa água, por exemplo, ou quando eu olho para essa transparência, o efeito dessa transparência sobre a mesa. Isso pode gerar em mim algum tipo de epifania que eu não esperava, mas acontece. Né? Alguma transformação súbita em mim. E isso acontece demais nos contos da Clarice Lispector, nos romances da Clarice Lispector. Vocês vão ver que quase sempre tem um personagem que, diante de uma visão banal, cotidiana, passa por uma transformação. Isso vai aparecer muito claramente de novo nesse conto, O Ovo e a Galinha, que é uma mulher, uma dona de casa, né? E as donas de casa são as personagens mais comuns dos contos da Clarice Lispector, as donas de casa de meia idade, de classe média, que vivem numa cidade grande. São essas, muitas personagens delas são assim. Então, uma dona de casa acorda, vai fazer o café da manhã para os filhos, e, é claro, ela pega um ovo, e na hora em que ela vê aquele ovo, ela fala, um ovo? Né? Ela tem uma epifania diante daquele ovo. Tem um outro conto, que é o Tentação, que tem uma menina de uns 8 anos que está sentada diante da casa dela. Ela é ruiva, são 2 horas da tarde, então o sol está batendo, e ela tem soluço. E ela está ali, meio abandonada, perdida, em frente da casa dela. E aí, de repente, passa um bacê, um cachorro bacê, que é ruivo, como ela. E ela tem uma epifania, ela se apaixona pelo cachorro e o cachorro se apaixona por ela também. Mas só que eles não podem ficar juntos. Né? Mas eu vou depois falando para vocês, acho que talvez em todos os contos do livro da Legião Estrangeira haja epifanias. E a epifania, né, é novamente esse efeito de estranhamento, de maravilhamento, de espanto e de visão inaugural da realidade. As crianças, né, quem aqui tiver filhos pequenos ou já teve filhos pequenos, vai reconhecer como as crianças olham o mundo epifanicamente. Né? Elas sempre estão vendo as coisas, muitas vezes pela primeira vez, e outras coisas, mesmo que não seja pela primeira vez, elas adquirem, de repente, um olhar estranho em relação àquilo e falam, sei lá, mamãe, papai, por que a cadeira tem 4 pés? Né? Elas têm uma epifania com a cadeira. E aí você fala, é mesmo, puxa vida, por que a cadeira tem 4 pés? Você começa a fazer essas perguntas
poéticas, né? Essas perguntas. Eu lembro uma vez meu filho pequeno falou para mim: mamãe, eu sei o que é favela. O que, que é? Ah, é o lugar onde se faz vela. Né? Porque ele ele adquiriu esse olhar de estranhamento sobre a palavra favela. Ele pensou que favela era a palavra favela e não o lugar favela. Então, é isso que a Clarice faz. Bom, o livro Legião Estrangeira, como, né, vocês já devem ter percebido, ele tem esse nome. Por que ele tem esse nome? Eu acho, né, essa é a minha interpretação. Porque no conto Legião Estrangeira, que é o último conto do livro, não há nenhuma referência a essas palavras. Legião Estrangeira é sobre uma mulher que compra um pintinho, né, e tem uma garotinha muito chatinha que é vizinha dela, que vai o tempo todo visitar essa personagem e fica ali meio enchendo o saco dela. Ela é mãe de família, dona de casa, tem muita coisa para fazer, e a menina fica lá enchendo o saco dela até que a menina vê esse pintinho, e aí ela tem uma epifania com esse pintinho. Mas não se fala de legião nem de estrangeira, nada nesse conto. Então, a gente precisa interpretar o motivo do livro se chamar A Legião Estrangeira, que é o nome desse conto, né? E a minha interpretação é que, porque a Legião Estrangeira é aquele exército, né, que trabalhava para vários países, né, sendo... Como é que chamam mesmo essas pessoas que são pagas para... Como é que é? Mercenários, que trabalhavam como mercenários para quem os contratasse, né? Só que a Clarice, o que ela faz? Ela estranha esse termo legião estrangeira. E ela compreende legião estrangeira não nesse sentido de mercenários, né, de quem é pago para guerrear, mas no sentido literal. Legião, milhões de pessoas, né, bandos, multidões de pessoas, todas estrangeiras. Né? A legião estrangeira. Quem são essas pessoas que não pertencem? E aí a gente vai ver os personagens do livro A Legião Estrangeira, que é uma legião de estrangeiros. Quem são os estrangeiros no nosso mundo? As crianças. Né? As crianças que toda hora, quando elas querem falar, a gente fala: fica quieto, menino. Você não é adulto ainda. Você não pode pertencer. Você não faz parte. Não fala coisa de criança aqui no meio dos adultos. A gente que é normal, fica quieto. Quando você crescer, você vai poder participar, você vai poder pertencer. Então, as crianças, quem mais? Os velhos são estrangeiros também. Eles também não têm direito de participar. A gente trata os velhos como se eles fossem crianças, né? A gente não fala, sai daqui, você é velho, mas a gente pensa isso e a gente os trata dessa forma. Ah, tudo bem, depois você fala. A gente é bonzinho com os velhos, né? Mas deixa eles quietinhos, porque eles atrapalham. Então, os velhos são estrangeiros, as crianças são estrangeiras, os loucos são estrangeiros, os adolescentes são estrangeiros e os animais são estrangeiros. Né? Tanto no sentido de que eles não pertencem, como também no sentido de que eles são o outro de nós. Né? E a Clarice tem muito essa capacidade de fazer, pelo estranhamento, com que a gente veja o outro. Esse outro que a gente não quer ver, que é a criança, que é o velho, que é o louco, que são as pessoas diferentes de nós, né? Pessoas que pertencem a minorias quaisquer, e mesmo os animais. A Clarice faz com que a gente veja as coisas da perspectiva desse outro. E a partir dessa visão diferente, a partir do ponto de vista do outro, a gente começa a reconhecer e dar mais valor ao outro. Né? A ampliar a nossa capacidade de trazer o outro, trazer o fora para dentro. E levar o dentro para fora. Né? Da gente também ser o fora, da gente
deixar de ser partícipe, deixar de ser normal e ver em nós mesmos a capacidade de nós sermos estranhos, porque todos nós somos estranhos, a gente só não quer reconhecer, né? A gente fica abafando, mas nós somos também. Então esses são os personagens da Legião Estrangeira. São animais, adolescentes, crianças e velhos. Que animais são esses? Tem as baratas, tem um conto sobre as baratas, tem um cachorro, que é esse do conto Tentação que eu falei para vocês, tem 2 macacos e 2 pintinhos. Tá? A Clarice era apaixonada por bichos, tem vários livros infantis dela sobre bichos. E, estranhamente, o bicho que ela mais gostava não é o bicho que todo mundo mais gosta, é o bicho que ninguém gosta, que é a galinha. Era o bicho que ela mais gostava. Aliás, tem até o conto dela, agora eu esqueci o nome, sobre a galinha, que eu acho que inspirou o livro Cidade de Deus, do Fernando Meirelles, porque começa o conto com o pai indo pegar uma galinha para matá-la, para servi-la no almoço. E a galinha foge. Ela não admite, ela não quer ser caçada, né? Ela não quer ser morta. Então ela sai fugindo e o pai sai fugindo, sai correndo atrás dela. E ela foge, foge, foge. Daí, quando ele alcança a galinha, ela faz um olhar assim para ele, ele tem uma epifania. E ele vê no olhar da galinha o pedido para ela não ser, que ela não quer ser morta. Aí ele salva a galinha. E não permite mais que ninguém mexa naquela galinha. Até que um dia a galinha morre. Né? E é a dor da menina, da personagem, que é bem autobiográfico, de saber que a galinha morreu. Então, falando agora mais especificamente sobre o livro da Legião Estrangeira, são 13 contos. Eu já falei dos personagens, né? Animais, adolescentes, crianças e velhos. Todos os contos, eu fiz questão de ver, são narrados no pretérito imperfeito, né, que é estava, falava, fazia, caminhava, andava, que é um tempo verbal que dá muito uma sensação nostálgica, melancólica, né, de rememoração para o que está sendo narrado, que é muito a sensação que a gente tem ao ler os contos da Clarice Lispector. A maioria dos contos, não todos, mas na maioria dos contos, os personagens não têm nome. Tá? Então, cria-se uma espécie de generalização representativa, como se aqueles personagens fossem todos os personagens, quaisquer personagens. Né? Aquela velha de quem ele está falando pode ser qualquer velha, aquela criança pode ser qualquer criança. O pretérito imperfeito também dá essa sensação de alguma coisa que aconteceu com aqueles personagens, mas também pode ter acontecido com todo mundo, porque todos os contos têm essa sensação de uma fábula, uma parábola, como se ela estivesse contando uma história meio bíblica, uma história que não pertence a tempo nenhum e, portanto, pertence a todos os tempos. As histórias praticamente não têm trama. Tá? Então você pergunta, o que acontece num conto da Clarice Lispector? Nada. Não acontece nada. Uma mulher acorda, vai fazer café da manhã e vê um ovo. É isso que acontece. Tá? Nos contos não tem aquelas aventuras, ação, enredo, vários personagens que passam por muitas coisas. Não tem. Né? Tem 2 adolescentes que são muito amigos, um menino e uma menina, muito amigos, eles são tão amigos que eles começam a se cansar um do outro, mas eles não conseguem desfazer a amizade, porque eles dependem muito um do outro, até que um dia eles pegam um ônibus juntos, descem no ponto e veem uma casa. E aí pronto, a amizade deles se desfaz e eles seguem cada um para um lado. Tá, essa é a trama do conto, não tem trama. Tá? Não tem uma ação acontecendo. Eles têm essa epifania quando eles vêm à casa, eles se veem enxergar, eles se veem retratados
nessa casa, e daí eles decidem cada um tomar o seu rumo na vida. Um casal que vivia junto há muitos e muitos e muitos anos. Eu já vou contar para vocês, num belo dia acontece uma coisa mínima, a mulher se joga da janela. Não tem história. Né? E aí você termina de ler e fala, mas por quê? Tá, você não vai ter a resposta no conto. A resposta você vai encontrar em você mesmo, se você encontrar e se você conseguir se imbuir desse sentido de estranhamento em relação ao mundo. Que mais? A Clarice, ela trata dos sentimentos que normalmente a gente entende como só, exclusivamente positivos, como uma coisa estranha, muitas vezes negativa. Por exemplo, o amor. Né? O amor, para as pessoas, para a nossa vida normal, é o sentimento mais positivo, né? O sentimento mais humano, mais solidário, mais construtivo que pode existir. Né? Para Clarice, muitas vezes, o amor é sufocante, é excessivo, é destruidor, é arrasador. Isso vai aparecer no primeiro conto do livro. A esperança, né, que também a gente entende como algo que nos redime, que nos salva, né, alguma coisa em que a gente pode se apoiar quando tudo está ruim, para Clarice é um tipo de maldição. Matar barata, que é uma coisa super normal, né, que todo mundo faz quando aparece uma barata, menos quem tem medo, mas daí pega um inseticida ou chama alguém para matar. Para Clarice Lispector, matar as baratas é como um assassinato. Né? É algo que a transforma numa monstra, a personagem, né, que mata as baratas. Depois eu já vou falar sobre isso. E uma outra coisa muito bonita nos contos da Clarice é o efeito, que tem muito a ver com estranhamento e com epifania, que é o efeito de gratuidade. Que é fazer as coisas sem saber porquê, nem para quem, nem qual é a consequência dessa coisa. Simplesmente fazer porque eu quero fazer, porque é bom fazer, porque aquilo me dá prazer por alguma razão que eu não sei explicar. Né? A gratuidade tem a ver com graça, que é como algo que jorra, que brota, sem motivo nenhum, sem razão nenhuma. Eu não faço as coisas porque eu quero, com aquilo, obter alguma coisa em troca, mas simplesmente pela graça de fazer. Né? Como receber as graças, digamos assim. Então, em espanhol, a gente usa, em vez de falar obrigado, a gente fala a palavra gracias. Né? Que é assim, eu recebo o que você me dá, sei que com isso eu estabeleça uma relação de negociação com você. Eu recebo de graça aquilo que você me dá. E eu estou liberto de qualquer retribuição. Em português, não, né? A gente tem essa palavra, obrigado, que é você me dá e agora eu estou obrigado a fazer alguma coisa em troca disso que você está me dando. Né? Em espanhol, parece que eles têm maior desprendimento em relação àquilo que se recebe, que é graças. Está de graça. Acho que os espanhóis são mais ricos que nós. Sei lá. Não, porque a gente herdou dos portugueses, né? Bom. Mas ainda tem gente em português que fala... gracioso é algo também sem ter nada em troca, né? Que isso foi dado graciosamente. Bom, o primeiro conto do livro chama-se Os Desastres de Sofia. E a história é de uma menina, uma criança chamada Sofia. Sofia, como vocês sabem, na origem da palavra filosofia, Sofia é sabedoria, conhecimento. E é o nome dela, é uma menina muito esperta, uma estudante
Ela tem acho que 7, 8 anos e ela é muito, muito esperta. E ela ama odiar um professor que ela sabe que gosta dela. Gosta porque acha a menina muito inteligente. Mas ela começa a desafiar esse professor e ele quer mandá-la para fora da classe e ele fala para ela, sai da classe. Ela fala, saio mesmo, mas daí ele não deixa ela sair, porque se ela sair mesmo, ele vai estar obedecendo a menina. Né? Porque, então, eles ficam o tempo todo nessa guerra, a menina e o professor. Então, vejam aqui algumas frases que eu copiei do conto. Se tornara doloroso para mim ser o objeto de ódio daquele homem que, de certo modo, eu amava. Ela trabalha muito com os opostos, aqui ódio e amor. Amava-o como uma criança que tenta desastradamente proteger um adulto. A criança que está tentando proteger o adulto. O homem que me fizera devanear por um abismal minuto antes de dormir. Um abismal minuto. Ela dizia que tinha sonhos de velhos séculos de escuríssima doçura. Olha aí o amor perigoso, né? O amor escuro. E nesses sonhos ela tinha negros sonhos de amor. Eu estava permanentemente ocupada em querer e não querer ser o que eu era. Não me decidia por qual de mim. Toda eu é que não podia. Com vaidade cultivava a integridade da ignorância. Tá? Esse é um estado tipicamente clariciano, e é bem esse estado que eu estava falando para vocês do não conhecimento. Né? É a beleza e a poesia da ignorância. Colocar-se no lugar do não saber. Implorando-lhe que meu castigo consistisse apenas em sofrer para sempre de culpa, que a tortura eterna fosse a minha punição, mas nunca essa vida desconhecida. E daí o momento em que ela descreve aquilo que é indescritível. E a quantidade de vezes que ela usa o verbo ver e as variações do verbo ver é impressionante no livro. Eu contei, né, em todos os contos o verbo ver e as variações do verbo ver, assim, incontavelmente. Por causa disso também, porque ela vê as coisas, ela não olha, ela vê. Mas sei que vi tão fundo, quanto numa boca de chofre eu via o abismo do mundo. Aquilo que eu via era anônimo, como uma barriga aberta para uma operação de intestinos. Vi uma coisa se fazendo na sua cara. Lembram da coisa em estado de ser feita, de nascimento, de devir? Mas essa coisa que em muda catástrofe se desenraizara, essa coisa se parecia ainda tão pouco com um sorriso, como se um fígado ou um pé tentassem sorrir. Não sei. O que vi de tão perto que não sei o que vi. Tá? Essa ideia de você olhar a coisa de uma forma tão singular, tão particularizada, que você passa a desolhar a coisa, e no momento em que você desolha a coisa, é que você vê a coisa. Aí ela diz, vida nascendo era tão mais sangrento do que morrer. Porque é verdade, né? A gente associa sangue com morte, mas a morte não sangra, quem sangra é a vida, né? Quando ela nasce. Né? E ela associa muito o nascimento à dor. Porque o nascimento é claro que dói, né? Tanto para quem pare como para quem está nascendo. Mas é o nascimento das coisas e o nascimento das palavras. Na obra da Clarice também sangra. Né? Porque você vê aquela coisa ao mesmo tempo em que ela floresce e aparece, ela passa por algum tipo de morte.
né? Para a gente poder ver as coisas é preciso primeiro que elas morram, que a gente desconheça as coisas do jeito como elas costumam ser. Morrer é ininterrupto, mas ver matéria inerta lentamente tentar se erguer como um grande morto-vivo, ver a esperança me aterrorizava, ver a vida me embrulhava o estômago. Tive que engolir como pude a ofensa que ele me fazia ao acreditar em mim. A prece profunda não é aquela que pede. A prece profunda é a que não pede mais. Se deixara docilmente guiar pela minha diabólica inocência. De novo, né? Essa torção daquilo que a gente normalmente costuma entender como algo positivo, ela sabe fazer a gente ver como algo negativo, que é a inocência, a diabólica inocência de uma criança. E aí, gente, eu quero introduzir um outro conceito muito importante na Clarice, que tem a ver com tudo que eu já falei até agora, que é um conceito, uma palavra que já existia em alemão, mas que Freud se apropriou dela para inserir no pensamento psicanalítico, que é o unheimlich. Unheimlich vem do alemão e significa o estranho familiar. Heim é casa, lar, né, família. Un é de fora, então de fora do lar, de fora da família. E o unheimlich, o Freud criou esse conceito a partir de um conto do Hoffmann chamado O Homem de Areia, que ele viu nesse conto que esse homem que tinha visões, né, fantasmáticas, assombrosas, ele confundia a ficção com a realidade. E o Freud disse que essa confusão entre ficção e realidade, aí, em toda a teoria psicanalítica, em pessoas que têm problemas com recalque, é esse unheimlich, que é aquilo que é familiar, mas que a gente recalca, isso na psicanálise. Né? E eu não sou psicanalista, não entendo disso, mas estou só falando bem, de uma forma bem geral. A gente recalca aquilo que é familiar, mas com o qual a gente não quer ter contato, porque nos assusta, mas em função de alguma coisa que surge, alguma imagem, o recalcado volta. Né? Então aquilo é familiar, mas ao mesmo tempo nos é estranho, e a gente não sabe mais distinguir os limites entre o real e o imaginário. Na Clarice isso acontece muito, muito mesmo. Né? Que coisas que a gente já conhece, de repente ressurgem de uma forma que a gente não conhece. E a gente passa a desconhecer aquilo e, por isso, aquilo nos assusta. Ao mesmo tempo que nos encanta, como eu já falei, também nos assusta. E é claro que o que é familiar nos assusta muito mais do que o que é completamente distante de nós. O distante a gente fala, tudo bem, fica lá. Mas quando é familiar, aí você fala, não, peraí, está dentro de mim, isso aí eu conheço. Nunca saberei o que eu entendo. O que quer que eu tenha entendido no recreio foi, com um choque de doçura, entendido pela minha ignorância. Tudo o que em mim não prestava era o meu tesouro. Tá? Então, o que acontece aqui é que o professor ele gosta muito de uma redação que a menina escreve. E ele vai, chama a menina de lado e elogia. E com isso ela fica desesperada. Ela não sabe o que fazer com o ódio que ela sentia por ele, que era tão fácil para ela ter esse ódio e manter aquele desafio. No momento em que ele a elogia, ela fica desestruturada. Ela perde a segurança, né, do sentimento que ela mantinha com relação àquele professor. O segundo conto, gente, é muito lindo e é simplesmente uma visão. É o conto que se chama A Repartição dos Pães, que é uma tradição bíblica, né, de repartir os pães. Inclusive, não sei se vocês sabem, a palavra companheiro
Isso daí é só uma observação. A palavra companheiro é aquele que come o pão junto. Companheiro, tá? Que reparte o pão. Com quem a gente reparte o pão. Então se chama repartição dos pães. Algumas pessoas são convidadas para um jantar onde elas não gostariam de estar, porque elas não conhecem direito os donos da casa, não queriam estar lá. Quantas vezes a gente é convidado para um lugar onde a gente preferia não estar? Mas daí, quando esses convidados chegam diante da mesa, eles ficam maravilhados com aquela mesa, que é uma mesa que tem as mais variadas comidas, mas todas em estado de puro frescor, de abundância, de generosidade, de desprendimento daqueles donos da casa que prepararam aquela mesa para aqueles hóspedes, mesmo sem os conhecerem muito bem, e todos repartem os pães num estado de comunhão total, né, de pura alegria, e que é uma epifania do alimento. Né? Eu quero ler para vocês um trecho. A mesa fora coberta por uma solene abundância. Sobre a toalha branca amontoavam-se espigas de trigo e maçãs vermelhas, enormes cenouras amarelas, redondos tomates de pele quase estalando, chuchus de um verde líquido, abacaxis malignos na sua selvageria, laranjas alaranjadas e calmas, machiches eriçados como porcos espinhos, pepinos que se fechavam duros sobre a própria carne aquosa, pimentões ocos e avermelhados que ardiam nos olhos, tudo emaranhado em barbas e barbas úmidas de milho, ruivas como junto de uma boca. E os bagos de uva, as mais roxas das uvas pretas e que mal podiam esperar pelo instante de serem esmagadas. E não lhes importava esmagadas por quem. Os tomates eram redondos para ninguém, para o ar, para o redondo ar. Sábado era de quem viesse, e a laranja adoçaria a língua de quem primeiro chegasse. Tá? Então, é essa capacidade de ver tudo isso que a gente está acostumado a ver como se pela primeira vez, né? Como se a gente nunca tivesse visto uma laranja, uma uva, um chuchu, os tomates. Lembram que eu falei da gratuidade? Os tomates eram redondos para ninguém. Né? Eles não eram redondos por alguma razão, nem para serem comidos, nem para serem apreciados, simplesmente pelo fato de eles serem gratuitamente redondos, é que eles eram belos. Aí ela fala da mulher, então aquela mulher dava o melhor, não importava quem, e lavava os pés contentes do primeiro estrangeiro. Em nome de nada, era hora de comer. Em nome de ninguém, era bom. Né? Acho que não pode existir melhor definição da gratuidade e da alegria, né, de compartilhar do que compartilhar em nome de nada. Né? Sem ter motivo nenhum para aquilo. Eu detesto um ditado que diz não existe almoço grátis. Né? Então, quem disse isso, que vá ler o conto A Repartição dos Pães e vai ver que existe almoço grátis e que é o melhor almoço que existe. Por isso, leiam A Repartição dos Pães e convidem as pessoas gratuitamente a almoçar, né, a jantar, porque existe sim almoço grátis. E se não houver almoço grátis, então não tem mais sentido ler a Clarice Lispector. Então a gente vai ficar para sempre fazendo negócios. E é preciso acreditar que em algum lugar da vida a gente não está fazendo negócio, né? Bom, o terceiro conto é A Mensagem, que é aquele que eu falei para vocês dos dois adolescentes que ficam muito amigos um do outro, até que a amizade deles vai se desgastando. Vocês sabem, né? A adolescência é o período mais, talvez, o mais difícil da vida, né? O mais estranho, é o momento em que a pessoa mais sente que não pertence.
né? Nem a infância, nem a idade adulta. As mulheres ainda não são mulheres, os meninos ainda não são meninos, ou as mulheres já são completamente mulheres e os meninos não conseguem estar no mesmo compasso que as meninas. É um tempo de desencontro, a adolescência. E esses dois colegas, então, ficam muito amigos, a amizade deles se desgasta, mas eles não sabem como lidar com o desgaste dessa amizade, sendo que eles tinham alimentado toda a conexão entre eles a partir da inteligência, do intelecto, como eles desprezaram o próprio corpo. E sabe qual era a palavra que unia os dois? Angústia. Né? Um dia a menina disse que sentia angústia. E ele ficou tão identificado com uma menina que sentia angústia que ele resolveu ser amigo dela, porque ele achou muito grandioso uma menina que sentia angústia e dizia essa palavra. Então ela fala: assim, engolida emocionadamente a alegria involuntária que a verdadeiramente espantosa coincidência dela também sentir angústia lhe provocara. Ser jovem era a mesma desgraça irremediável. E eles tinham raiva daqueles outros que nada faziam senão viver. Eram vaidosos da própria amargura. Poesia, ó, como eles a detestavam, como se fosse sexo. Eles achavam que os outros queriam caçá-los para a normalidade. Então, eles tinham a vaidade e o orgulho de não serem normais. Até que eles vêm à casa. Né? E eles têm a epifania da casa. Porque a casa era angustiada. É isso que o conto diz. Que a casa era o próprio retrato da angústia. Aí, quando eles vêm à casa, eles se dão conta do significado da própria angústia. Aí é como se eles crescessem, como se eles se encorpassem cada um em si mesmo naquele momento e eles pudessem adquirir a força necessária para se separarem. Aí olha como a Clarice define a casa. A casa era forte como um boxer sem pescoço. A capacidade dela de criar metáforas e combinações estranhas, né, de fazer com que a gente reorganize o significado dos substantivos e dos adjetivos pela combinação inusitada que ela faz entre eles. Né? A casa como um boxer sem pescoço. Mas a gente vê essa casa. Aí o quarto conto se chama Macacos. A dona da casa, de novo, uma dona de casa classe média, né, bem normal, ela ganha de presente um mico. Né? E ela começa a se incomodar com aquela presença, ela não sabe o que fazer com aquela presença, aquilo desloca toda a normalidade do cotidiano dessa dona de casa e ela fica muda de perplexidade. Perplexidade, né? Uma outra palavra que aparece muito na Clarice Lispector, que é muito parecida com aquela espanto, desculpem, sobre a qual eu já tinha falado. E daí ela quer se livrar do macaco. E olha a pergunta que o filho faz, porque o filho é muito apaixonado pelo macaco. E se eu prometer que um dia o macaco vai adoecer e morrer, você deixa ele ficar? E no final, depois que o macaquinho morre, eles enterram o macaco, o filho fala para a mãe, que a macaca era macaca, chamava Lisete. O filho fala para a mãe: mamãe, você parece tanto com Lisete. Vocês verem, né? Bom, me avisaram aqui que o tempo já está acabando, então eu vou passar mais rápido pelos outros contos. Eu quero falar de mais alguns. O ovo e a galinha, que eu não posso agora deixar de falar, depois de tudo que eu falei para vocês, né, daquela mulher que acorda e vai fritar o ovo e ela vê o ovo. Vejam aqui as coisas que ela diz. Não se pode estar vendo um ovo. Mal vejo um ovo e já se torna ter visto o ovo há 3 milênios.
O ovo não tem um si mesmo. Ver o ovo é impossível. Como o mundo, o ovo é óbvio. Jamais pensar no ovo é um modo de tê-lo visto. O que eu não sei do ovo é o que realmente importa. E olha essa agora. Eu te amo, ovo. De ovo a ovo chega-se a Deus. A galinha é o disfarce do ovo. O corpo da galinha é a maior prova de que o ovo não existe. Eu, pelo menos, não compreendo. Eu, pelo menos, não sei. Né? Que essa humildade diante do ovo. O ovo é o que tem de mais simples e, mesmo assim, a personagem não compreende o ovo. A gente é menos do que um ovo. Depois tem o conto Tentação, que é aquele que eu falei para vocês, da menina que se apaixona pelo cachorro. Tem um conto chamado Viagem a Petrópolis, que é de uma velha mendiga que ninguém quer hospedá-la. Eles ficam jogando ela de uma casa para outra, até que ela vai para Petrópolis e ela é expulsa de uma outra casa e finalmente ela... Mas ela tem sempre uma atitude de agradecimento, mesmo em relação àquelas pessoas que a rejeitam. Aí ela encosta num poste e morre. Depois tem um outro conto sensacional de duas mulheres chamadas Alice e Almira. A Alice é magra, a Almira é gorda. E a Alice maltrata a Almira por ela ser gorda. E as duas são secretárias, datilógrafas. Até que um dia a Alice finalmente se abre e diz para a Almira, sua gorda. E o que a Almira faz? Ela vai e mata a Alice com uma faca. E fica feliz na prisão, onde ela se encontra. E como se fosse uma magra, pegou o garfo e enfiou no pescoço de Alice. Depois tem o Evolução de uma Miopia, de um rapaz que vai ficando cada vez mais míope. Olha aí de novo a visão. E, num certo sentido, ficar míope é que é ver, porque é o que todo mundo precisa fazer, é ficar mais míope do que é, enxergar menos e não enxergar mais, para poder ver melhor. Depois, a quinta história, gente, é o conto das baratas, que eu tinha falado para vocês, que ela está com problema, a dona de casa, de novo, está com problema de excesso de baratas em casa e alguém dá a receita para ela de misturar açúcar com gesso. Porque a barata vai, come o açúcar atraída por ele, e aí o açúcar junto com o gesso vai endurecendo por dentro da barata, e a barata vira uma estátua de barata. E a dona de casa segue essa receita. Aí de noite ela fica curiosa, vai lá ver, e as baratas estão todas lá, engessadas, mortas. Aí ela fala, meticulosa, ardente, eu aviava o elixir da longa morte. Durante a noite eu matara. As baratas que haviam se endurecido de dentro para fora eram as estátuas. Elas terão sofregamente intensificado as alegrias da noite, tentando fugir de dentro de si mesmas, até que de pedra se tornam, em espanto de inocência. Olha aí de novo. Assaltadas pelo próprio âmago, se mumificaram exatamente por não ter sabido usar as coisas com a graça gratuita do em vão. Da minha fria altura de gente, olho a derrocada de um mundo. Depois o conto Os Obedientes, que é daquele casal, né, que é obediente em tudo. Eles fazem tudo do jeito que tem que fazer. Tudo certinho. Um homem e uma mulher estavam casados. Já em constatar este fato, meu pé afundou.
Mas então era de noite. Eles calçavam os chinelos e era de noite. Eles nunca se lembrariam de desobedecer. Os dois, condecorados graves, correspondiam grata e civicamente à confiança que os iguais haviam depositado neles. Mas daí, de repente, olha a epifania, o modo súbito do ponto cair no i, essa maneira de caber inteiramente no que existia e de tudo ficar tão inteiramente naquilo mesmo, era intolerável. Faltava-lhes o peso de um erro grave. Aí o que ela faz quando o pingo cai no i? Ela simplesmente, lembrei, o dente dela quebra. Essa é a epifania. O dente dela quebra. Ela vai no espelho, se vê velha e obediente, com o dente quebrado, vai até a janela e se joga. Não tem nem mediação. E, finalmente, o último conto, A Legião Estrangeira, que eu já falei para vocês, do Pintinho, né? É a Ofélia, que recebe a visita de uma menina, que fica uma menina bem chata mesmo, toda de rendados e babados, que fica o tempo todo falando para a Ofélia: por que você é assim? Por que você não é mais normal? Por que você não é igual à minha mãe? A minha mãe não faz as coisas assim como você faz. A minha mãe não põe a toalha aqui onde você põe. A minha mãe não cozinha assim do jeito como você cozinha. Uma menina chata que fica tentando normalizar a Ofélia, até que ela vê que a Ofélia tem um pintinho e ela não tem. E essa menina tinha o mesmo límpido olhar de quem se hipnotizou para a obediência. Aí, quando ela vê o pintinho, ela aprende o delicado abismo da desordem. A cada piar, reduzia-nos a não fazer nada. Era impossível consolar coisa que, por ter nascido, se espanta. E aí a menina, deslumbrada de desentendimento, ouvia bater em mim um coração que não era o meu. A coragem de ser o outro que se é, a de nascer do próprio parto e de largar no chão o corpo antigo. Tá? Então, para terminar essa fala, a ideia aqui é de que o grande outro, de quem a Clarice Lispector fala, esse estranho, né, que a gente não conhece, sou eu mesma, somos nós mesmos. E o grande outro a quem a gente deve dar o nosso olhar, que a gente deve ver, é cada um de nós, né, que deve morrer para poder fazer o próprio parto de uma maneira renovada, inaugural, né, como se a gente estivesse sempre nascendo de novo, né, e vendo as coisas pela primeira vez. Então, vou só repetir essa frase: a coragem de ser o outro que se é, a de nascer do próprio parto e de largar no chão o corpo antigo. Obrigada, gente. Que dizer, né? Depois dessa palestra tão poética, tão bonita, essa revelação dessa legião estrangeira, né? Que você nos trouxe hoje, tão maravilhosa. Eu acho que depois, na saída, você vai ter uma lista longa de pessoas querendo se inscrever no seu curso de escrita. Tenho certeza. Bom, gente, agora então é com vocês. Levantem a mão se vocês querem participar. Pensem numa pergunta objetiva. Aguardem só um segundo que a câmera chegue até vocês. E vamos, porém, passar a primeira pergunta para o nosso curador. Tá. Para você. Boa noite, Noemi. Eu gostaria de, antes de tudo, agradecer a sua participação nesse ciclo do Café Filosófico. Cadê? E a minha pergunta é coloca o estranhamento que você já tratou na sua apresentação, mas eu gostaria de aprofundar um pouco mais. Se a literatura causa estranhamento, esse estranhamento também não é um modo de afastar o leitor da própria obra literária? Então, eu não sei de onde veio a pergunta, mas eu vou responder. Ele está perguntando se o estranhamento não é também uma forma de afastar o leitor da obra literária. Acho que sim.
é uma forma... Não que o estranhamento tenha a intenção de afastar o leitor da obra literária, mas quase necessariamente ele afasta, sim. Mas eu acho que esse afastamento, como no caso da Clarice Lispector, é importante para que depois que o leitor aceitar esse estranhamento dentro de si, ele consiga ler com um olhar muito mais autêntico, muito mais singular, muito mais verdadeiro do que uma leitura automática, do que uma leitura que não leve em consideração a singularidade das palavras. Então, o estranhamento, num primeiro momento, afasta, para depois criar uma aproximação muito própria, muito diferenciada. Esse distanciamento é uma etapa importante da leitura. É isso. Boa noite. Boa noite. O Café Filosófico está sendo transmitido ao vivo pelo site da CPFL Cultura, onde internautas podem assistir online e participar do chat com perguntas. Chegaram duas questões mais ou menos parecidas que falam sobre os textos da Clarice na internet, alguns, inclusive, falsos, né? Então, o Pedro e a Daniela fazem algumas considerações, mas o Pedro pergunta, como você vê a questão dos desdobramentos que a literatura, em geral, tem na internet, sobretudo a obra de Clarice, e a Daniela pergunta se seria o caso de um rosto mais conhecido que a obra, e se seria a espera de uma autora feminina, entre aspas, mais fofa do que ela jamais foi. Pois é. Ela nunca foi fofa, nada fofa. Ela acho que detestava a fofura. Apesar de ter escrito sobre macacos, sobre bichos, e de ter tido uma relação muito boa com os filhos, ela gostava muito de ser mãe, ela não era nada fofa. Quem quiser, assista a última entrevista que ela deu, alguns meses antes da morte. Ela deu mesmo na TV Cultura, num programa de entrevistas, e vocês vão ver o quanto ela não era fofa. Mas, por alguma razão, talvez pela forma como as frases que ela criou são muito aforísticas, parecem aforismas, parecem frases meio bíblicas, frases de fábula, né, como várias das que eu li hoje para vocês, eu te amo, ovo, né, ver o ovo é impossível. Ela escrevia muito nesse sentido quase atemporal, sem personagem, sem lugar, sem trama. Essas frases, elas podem adquirir um sentido independente, autônomo, e existirem por conta própria, como se elas não fizessem parte de um texto. Então, acho que elas são muito fáceis de serem usadas como frases de efeito, como tiradas chamativas, como coisas que geram um apelo mais fácil, mais magnético. Então, e também porque ela tinha esse caráter estranho, né? Aí as pessoas gostam de engavetar, né? Encaixar, classificar a Clarice como uma autora estranha, esquisita, diferente. Então, associam esse estranhamento com essas frases e saem disparando. E aí essas frases acabam se reproduzindo sozinhas. E sendo, né, a internet é um lugar de reprodução, de multiplicação autônoma das coisas, elas se autogeram, né? Então, é um terreno super fértil para essa repetição simplista, né, descaracterizada das coisas que os autores disseram. Tem muitos autores que sofrem essas vulgarizações na internet. Fernando Pessoa é outro, né, a quem atribuem várias frases, ou que ele não disse, ou que ele disse num contexto completamente diferente. E aí, com isso, acaba se perdendo um dos aspectos mais importantes da Clarice, que é justamente esse, do estranhamento. Ela acaba virando uma autora fofa. Mas fazer o quê? Tem uma pergunta aqui, na verdade um comentário do Murilo, que vai ao encontro um pouco do que o José Alves já disse, mas ele diz que o estranhamento parece ser inerente ao fazer artístico, como bem você disse, e parece que ainda é mais evidente em escritores como tanto a Clarice como Guimarães Rosa. E aí ele pergunta o que há de contemporâneo na literatura brasileira nessa mesma direção hoje.
Então, como o estranhamento é um procedimento, né, como a própria pessoa perguntou, inerente à produção artística, é difícil mesmo não encontrar um bom autor que, de certa forma, também tenha usado esse procedimento. Não da mesma forma que a Clarice, mas de muitas outras formas diferentes. Então, o próprio Guimarães Rosa, o modo como ele trabalhou o estranhamento é bem diferente da forma como a Clarice trabalhava o estranhamento. Guimarães Rosa, por exemplo, inventava palavras, né, usava recursos gramaticais fora da norma convencional, né, ele torcia a sintaxe, usava palavras de outras línguas no português. Então, ele era muito mais místico do que a Clarice Lispector, e trabalhava com a metafísica, o ocultismo. Então, esse era o trabalho de estranhamento que ele fazia. Agora, é claro que ainda tem, e os bons escritores brasileiros continuam trabalhando o estranhamento, só que de várias formas diferentes. Eu acho que se agora cada um de nós for pensar num bom escritor brasileiro atual, a gente vai descobrir outros efeitos de estranhamento que esse autor pratica. Né? Estou lembrando aqui da Bia Bracher, que é uma autora que eu admiro muito e que usa muito esse efeito. Ela consegue descobrir um Brasil, por exemplo, o Brasil da Bia Bracher não é o Brasil alegre, né, que a gente está acostumado a ver. É o Brasil triste, melancólico, um Brasil que tem a memória da ditadura impresso nele muito fortemente. Né, o Brasil da exploração, por exemplo, do garimpo, do minério no Amazonas, ou sei lá, o Brasil do Milton Atum também é diferente, né, o Brasil também do Amazonas, que não tem nada a ver com esse Brasil carioca, com esse Brasil das bundas de fora. Então, acho que tem muitos, muitos autores ainda. Os bons autores brasileiros, ou de qualquer lugar, estão sempre trabalhando com alguma forma do efeito de estranhamento. Né? Não esse da Clarice, mas alguma outra maneira de ver as coisas de um jeito inaugural, ou de um jeito único, singular, estrangeiro. É isso. Bom, queria perguntar para você, Noemi, se eu conheci ela profundamente agora através de você, né, em essa 1 hora, e eu queria saber de você, o que eu percebi é que ela era muito fofa, porque se ela não queria despertar isso nas pessoas, porque eu sou uma pessoa muito fofa para poder reparar no ovo, numa barata, e fazer as pessoas refletirem sobre isso. Bom, aí é você que está dizendo que ela era fofa, mas não, eu acho que ela não era, não, porque ela era muito emotiva, né? Isso é evidente em toda a literatura dela e também nas entrevistas que ela deu, nas cartas que ela escreveu, até nas crônicas que ela escreveu, muito sensível. Mas ela, ao mesmo tempo, mostrava o lado obscuro das coisas, não era só o lado iluminado. Né? Ela mostrava para nós como tudo tem um aspecto... Nossa! Tudo bem aí? Eu estava falando disso, parece que... Bom, então, como tudo tem um aspecto assustador, fantasmagórico, até aquilo que eu estava dizendo, que o amor pode ser assustador, que a esperança pode ser assustadora, que a inocência de uma criança pode ser terrível, destruidora. Então, se você quer ver fofura nisso, mas acho que não, porque fofo tem muito essa conotação de algo terno
e fácil, gostoso. Mas a literatura dela não é assim, não. Não é nem fácil, nem gostosa, é difícil e exige um esforço de leitura. Não é uma coisa que você simplesmente sai lendo, sabe? Você precisa ter uma disposição para suportar o obscuro, para suportar morrer, para poder nascer. Não é assim, ah, que gostoso nascer. Não é gostoso. É difícil. Então, eu acho que não é fofo, não. Quem mais? Tem alguém? Ah, Boa oi. noite, Boa parabéns noite. mais uma vez. Será que essa estranheza da Clarice não é um pouquinho o fato dela ser uma mulher à frente da época dela, uma mulher que estava escrevendo, que colocou a sua voz numa época em que a mulher era, como você falou, dona de casa, cuidava dos filhos, dessas pequenas coisas. Será que ela não quis? Não é um pouco reflexo da não, tudo bem, um pouco da personalidade dela, mas também do meio que ela está vivendo, da época, do contexto, porque é fácil hoje a gente falar, olha, ela falando disso, falando daquilo e tudo, mas a época era totalmente diferente. A mulher, até mesmo para ela se postar diante de uma, vamos dizer assim, da sociedade, sem que tivesse um homem do lado dela, estivesse acompanhando ela, para, sabe, firmar-se, era muito difícil. Será que não é muito reflexo também disso? Ah, eu acho que sim. Acho que a Clarice pode ser considerada uma feminista, na minha opinião, ela é. Não sei se na própria opinião, mas ela é, sim, uma mulher à frente do tempo. Ela nunca deixou de ser dona de casa, ela gostava de ser dona de casa, ela escrevia enquanto ela cuidava da casa. Isso é, para mim, completamente maluco, que ela ficava conversando com os filhos, com a empregada, atendendo o telefone e batendo a máquina nos joelhos. Né? Mesmo com os filhos pequenos e tal. Ela gostava de cozinhar, gostava de cuidar da casa. Então, ela não abriu mão disso, mas, ao mesmo tempo, ela trabalhava muito, né? Não quis deixar de trabalhar, e eu acho que ela ajudou muitas mulheres a se assumirem como pessoas que não estão satisfeitas em serem donas de casa, em serem esposas, em serem mães. Né? E por isso eu acho que essa personagem, essa mulher de classe média, dona de casa, obediente, supostamente satisfeita com o destino que a sociedade armou para ela, essa mulher é a personagem principal da Clarice Lispector. E é essa mulher que fica aterrorizada por matar baratas, né, por obedecer, por pôr chinelos de noite, né, por fritar um ovo de manhã. É uma mulher que estranha a condição que foi desenhada pelo mundo para ela. Então, eu acho que ela ajuda muitas mulheres, até hoje mesmo, a terem epifanias em relação à própria vida, mesmo que pequenas, mesmo que essas epifanias não façam com que essas mulheres mudem de vida, mas alguma coisa muda dentro delas. Então, eu acho que sim, acho que ela tem ainda um papel importante, porque a mulher é um personagem, é o personagem da literatura dela, né? Os personagens homens não são muito numerosos, nem muito importantes na obra dela. Olá, boa noite. Eu quero dar parabéns pela sua locução, que foi muito elucidativa e explicativa. E a pergunta que eu tenho a lhe fazer é o seguinte. Você falou dos contos, de alguns personagens, por exemplo, da mulher de classe média, da barata, de uma datilógrafa. E aí eu fui lembrando de outros romances da Clarice, como A Paixão Segundo GH, não é? Uma mulher de classe média, A Questão da Barata, a própria Macabea, Na Hora da Estrela, não é? Que era uma datilógrafa. Então, se você acha intencional essa repetição de alguns modelos na obra da Clarice, e por que você acha, qual a função desses mesmos modelos
das personagens que migram para outras obras. O que é que você acha disso? Qual a sua opinião sobre isso? Então, como eu disse no começo, né, desses contos aqui da Legião Estrangeira, cujos personagens não têm quase nomes, o tempo verbal no pretérito imperfeito, a ausência de trama, essa atemporalidade das histórias que parecem meio soltas no tempo, que parecem ter nascido sozinhas, espontaneamente, faz com que os personagens da Clarice sejam, além de serem individuais, de eles terem uma consistência particular, eles também são gerais, né? Eles representam um tipo. Então, como tem a Ofélia, por exemplo, que é uma mulher de classe média, ela é a Ofélia, mas ela também é todas as mulheres de classe média, né? E os adolescentes que não têm nome, nesse caso, esses adolescentes apaixonados pela angústia, são todos os adolescentes, né? A menina, a Sofia, que desafia o professor, ela é todas as crianças espertas, né, que estão tentando se encontrar em algum lugar. Então, eu acho que por causa dessa representatividade mais geral dos personagens, você vai reencontrar esses personagens em várias obras da Clarice. E são também, como eu tinha falado, personagens todos que não encontram o seu lugar, né, dentro de um círculo estabelecido qualquer. Então, a Macabeia, né, ela é uma nordestina que é, nos anos 70, que é quando o livro se passa, que é alguma coisa mais estrangeira do que ser uma nordestina pobre no Rio de Janeiro, né? Pior, quase igual ser uma ucraniana pobre em Recife, quando a Clarice chegou aqui, né? Até pior ainda. E a Macabeia é uma mulher completamente sem lugar, né? E ela tenta ser, o máximo que ela pode pensar em ser é uma datilógrafa, e nem isso ela consegue, porque ela mancha todos os papéis, né? Onde ela datilografa, ela erra tudo, né? Ela não, absolutamente uma mulher sem lugar, né? Então você vai reconhecer essa mulher da Paixão segundo GH, essa que é a dona de casa, que vai no quarto da empregada e lá ela vê uma barata e ela fica diante da barata, é esse outro. Não tem nada mais outro em relação a nós do que uma barata, né? Talvez seja o animal que mais cause nojo. O rato, né? Acho que o rato, a barata, a cobra, mas a cobra não é um animal que frequenta a cidade. Então, acho que o rato e a barata estão, né, mais ou menos iguais em termos de causar nojo, causar repulsa. E não é só nas mulheres, também nos homens. Então, como se fosse o outro radicalizado, né, a estrangeiridade em estado puro. E o que a GH, que é uma mulher sem nome, né, faz em relação a esse outro puro, o outro total, absoluto? Ela come, né? Depois de muito tempo, ela tem o risco, ela assume o risco de comer a barata, que ela incorpora o máximo de outridade possível para dentro dela, e só a partir desse reconhecimento do outro, do mais obscuro possível, do mais distante possível, é que ela consegue se encontrar. Que é, de novo, a história de morrer para nascer, né? Ela só consegue nascer como mulher, aquela dona de casa tão morna, quando ela engole uma barata. Então, você vai mesmo encontrar muitas coisas parecidas em toda a obra dela. Boa noite. Boa noite. Queria saber se você acha que a Clarice faz a gente perceber essa epifania de uma parte ingênua dela, ela escrevendo assim normalmente,
ou se ela já, a escrever, ela já pensa na reação do leitor. Então, essa é uma pergunta que sempre me fazem sobre os escritores, né? Será que ele pensou em tudo isso? Né? Isso é uma coisa impossível de responder, né? Porque a gente nunca sabe o que os escritores pensam para poderem escrever o que eles escrevem. E a gente nunca vai saber, não tem acesso a isso. E, para falar a verdade, eu acho que não interessa mesmo saber se o escritor pensou ou não pensou naquilo. O que interessa é o que o texto está proporcionando para nós. Né? E o que ele proporciona para nós é esse efeito de epifania. Né? Agora, se a Clarice sabia que ela ia provocar isso, se ela fazia isso intencionalmente, não sei. Eu acho que era uma mulher capaz de ter epifanias com muitas coisas, com as coisas mais inesperadas, com as coisas que para os outros não são capazes de gerar epifania. E que por isso, né, por causa dessa capacidade que ela tinha de se deslumbrar com o coloquial, ela conseguia expressar essa possibilidade na literatura dela. Agora, não sei se ela pensava nisso. Acho que é fruto da forma como ela vivia, como ela estava no mundo, como ela entendia a linguagem. Oi. A função da arte, da filosofia, é tentar mostrar o invisível, né? Tornar visível o invisível. Eu acho que ela deve ter lido Nietzsche, porque ela afirma a vida, mas de uma maneira que as pessoas podem até não entender, né? O que ela está querendo passar. Ela está querendo passar o anormal, e as pessoas estão acostumadas com o normal da vida, né? Então, a Clarice, ela se dizia uma anti-intelectual, né? Ela dizia que ela não gostava de ler filosofia, que ela não gostava de ler muita literatura, que ela lia pouco. É estranho, né, para a gente ouvir isso, porque é uma literatura muito culta, que parece remeter a outras coisas que a gente já leu, como você falou, Nietzsche. Mas ela mesma dizia que não, que ela não gostava de que tivessem dela uma imagem de uma mulher intelectualizada. Ela queria ser compreendida como uma mulher comum. Né? Coisa mais difícil, entendê-la como uma mulher comum, mas era isso que ela queria. Né? Ela queria que as pessoas pensassem nela como uma dona de casa. Então, eu não sei se ela leu Nietzsche ou não, mas que realmente a gente lendo a Clarice, muitas vezes a gente pensa em vários filósofos, pensadores, escritores, é verdade. Agora, eu acho que ela te diria que ela não leu Nietzsche, ela nem sabe quem é. Ela ouviu falar. Bom, compartilho aqui, né, que gostei muito da sua palestra, do que você dividiu com a Clarice e nos trouxe também, né, essas possibilidades dessas leituras e desses contos todos. E eu queria uma pergunta pessoal, assim, da sua ligação com a Clarice. Você que é uma crítica, e por que Clarice Lispector? O que mais, de todas essas perspectivas, né, do texto da Clarice, de como ela coloca, de tudo isso que você nos compartilhou conosco essa noite, o que mais te toca? Por que Clarice Lispector? Tá. Quando eu estava preparando essa palestra aqui, eu fui reler todos os contos da Legião Estrangeira, e tem vários contos aqui que eu releio muitas vezes, mas tinha outros, como esse dos adolescentes, que fazia muito tempo que eu não lia. E quando eu fui reler agora, pouco tempo atrás, eu lembrei de mim adolescente lendo esse conto. Espera, esse conto é A Mensagem dos dois adolescentes que se deparam com a casa angustiada, a casa que é o boxer sem pescoço.
eu lembrei de mim lendo adolescente. E teve alguns outros contos, como acho que A Repartição dos Pães, que é aquele da mesa com todas as comidas, que eu tive a sensação de ter lido esse conto quando eu era pequena. E daí eu fui revivendo o que eu senti naquela época, principalmente na adolescência, que era de identificação total, né? Como se eu tivesse encontrado a escritora que dizia o que eu estava sentindo, que pensava o que eu pensava, que me encaminhava para o lugar que eu queria ter quando eu crescesse, que era ser escritora. E que eu queria... Eu tinha a ideia de que eu era ela. Uma coisa de simbiose, de fusão, que eu acho que muita gente passa com a Clarice Lispector, né? De se reconhecer, de quando você sente que alguém está dizendo aquilo que nem você sabia que sabia sobre você mesma. É como se alguém estivesse te dizendo sobre você uma coisa que nem você sabia. E eu sempre me considerei muito estrangeira em relação aos grupos que eu frequentava, a escola que eu frequentava, ao clube que eu frequentava, as festas onde eu ia. Eu nunca conseguia me sentir integrante dos lugares que eu frequentava, né? Sempre tive essa sensação de ser estranha e também sempre fui considerada estranha pelos outros. Então eu lia na Clarice uma possibilidade de lugar, de encontrar um espaço para mim. Tem uma pessoa que também se sente assim, que também é considerada assim, mas escreve, publica livros e é lida. Então, para mim era como se fosse um porto. Eu acho que é isso. Boa noite. Boa noite. Então, como você já disse sobre todos os estranhamentos presentes no conto da Clarice, eu queria saber se, com tudo isso, ela queria passar alguma coisa para nós, como se ela só queria mostrar uma forma diferente de ver as coisas como vemos normalmente, ou se era alguma coisa a mais que ela queria transmitir para a gente, com todo esse estranhamento, essa epifania que ela fala para a gente. Eu acho que só fazer com que a gente veja as coisas de uma forma diferente, com que a gente seja capaz de estranhar aquilo que a gente simplesmente passa batido, já é muito, muito, né? Essa possibilidade de não viver de uma forma automática, banalizada, né? E conseguir ter essa percepção inicial em relação às coisas, em relação às palavras também, por causa dessas combinações diferentes que ela faz com as palavras, já é uma capacidade gigantesca. Mas acontece que quando você adquire essa possibilidade de ver as coisas com esse olhar inaugural, né, e de ter uma epifania em relação às coisas normais do dia a dia, o que você adquire de verdade é um alargamento do teu horizonte interno para levar em consideração o outro, né, para entender melhor aquilo que é diferente de você. Porque a nossa tendência, a tendência social mais defensiva e normal é de não aceitar o diferente. Né? Porque o grupo, ele naturalmente cria mecanismos de defesa que é de colocar o diferente para fora. E essa possibilidade de a gente ver as coisas de um outro jeito faz com que a gente coloque o diferente para dentro e com que a gente veja na gente mesmo o diferente e mande o diferente para fora. Então, tem uma mistura muito maior. Então, acho que mais do que isso, não precisa. Né? Na vida, o que a gente quer é se abrir para o outro, né? E ter os olhos para aceitar todas as diferenças e diminuir os entraves que separam um grupo do outro. Não é por isso que a gente está lutando o tempo todo, né, para quebrar
essas paredes, né, que nos separam. Então, eu acho que é um jeito, não é o único jeito, nem acho que seja a salvação, mas é um jeito. Bom, Noemi, terminamos. Pedimos desculpa para quem não conseguiu se manifestar ou fazer perguntas, mas infelizmente chegamos no fim da gravação. E gostaríamos muito de agradecê-la pela sua disponibilidade, por esse olho crítico sobre essa grande reflexão sobre a diversidade, principalmente, e também sobre a questão do uso da palavra, né? Esse cuidado com a palavra. Então, queríamos agradecê-la e dizer a todos vocês que, na próxima sexta-feira, nós continuaremos com o historiador e professor da Unicamp, Leandro Carnal, com o tema Hamlet, de Shakespeare, e o mundo como palco. Então, estamos indo para o fim desse módulo incrível de 8 encontros, ao qual todos vocês são convidados, naturalmente. Então, gostaríamos de encerrar com um aplauso de verdadeiro agradecimento à nossa convidada. Obrigada. Que legal. Eu queria ser seu aluno. Ah.